Cheguei! Gente, cheguei para mais um Precisava Falar. Esse é mais um daqueles vídeos que eu falo pra vocês que eu sinto que preciso falar pra vocês. Pra quem nunca viu nenhum vídeo desse quadro, eu criei esse quadro um dia que eu simplesmente liguei a câmera e porque eu precisava falar pra vocês. Como eu tenho sentido muito esses momentos, eu criei esse quadro que eu precisava falar. E essa semana eu precisava falar pra vocês porque Deus tocou profundamente no meu coração depois de uma pregação que eu assisti lá na igreja, né, que eu tô congregando. Apesar de muitas vezes eu vim trazer palavras pra vocês que são do meu ensinamento cristão, com base na Bíblia e com coisas que eu vivi, com coisas que eu às vezes eu vi, né, em alguma pregação da igreja, eu queria que mesmo que você não tenha a minha religião, mesmo que você não acredite em Deus, eu queria que você ouvisse pra você pensar e analisar, né? Às vezes pode ser que o que eu vou falar aqui não vai ser de encontro a vocês, porque muitas vezes eu falo sobre coisas que a gente passa, né? Só que hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu acho que a gente nunca falou, e eu acho que foi por isso que me tocou tanto. É quando tudo tá dando certo, né? Foi inclusive a pregação do pastor no domingo, e isso me fez refletir muito, porque eu já queria falar sobre um outro assunto com vocês com relação a mim, com relação à minha carreira, enfim. Por isso que eu resolvi trazer essa palavra pra vocês. A gente sempre tá acostumado a ouvir, principalmente quando a gente vai na igreja, ou quando a gente vai ouvir até uma pregação, ou até vídeos motivacionais na internet, a gente ouve muito as pessoas falando sobre momentos difíceis, sobre crises, coisas que a gente tá passando na vida, situações, mas muito difícil a gente ouvir sobre quando tá tudo caminhando bem, sobre quando tudo tá dando certo, né? E isso me fez refletir muito, né? E o pastor lá na igreja, no culto, quando ele foi falar sobre essa questão de quando tudo tá bem, ele falou sobre a história do rei Uzias, né? Que se você quiser ler, o versículo é 2 Crônicas, capítulo 26 inteiro. Até o capítulo 15, se eu não me engano, ou até o capítulo 16, você vai ver que Uzias, tudo deu muito certo na vida dele. Ele se tornou um grande rei, foi um dos reis mais tops famosos, porque ele fez o que agradava a Deus, né? E ele estava ali caminhando com Deus e tudo deu muito certo. A partir do versículo 16, se eu não estou enganado, tudo começa a mudar, porque ele se orgulha, né? E o pastor falou isso na igreja no domingo, sobre o orgulho, né? Sobre quando a gente passa a achar que a gente não depende mais de Deus. E por que isso me fez refletir, gente? Porque a gente tem mania de procurar Deus só quando as coisas estão indo mal, né? Muitas vezes, isso não é uma crítica pra vocês, isso é uma crítica pra mim também. A gente tem mania de achar que a gente só precisa... De achar não, de nem achar. De intensificar a nossa busca a Deus quando a gente tá vivendo algum momento difícil. Eu lembro que, pra vocês terem uma ideia, eu vou falar de mim. Quando meu pai tava internado com Covid e eu queria muito que meu pai se salvasse, sobrevivesse, né, que ele ficasse curado, eu fiz jejum todos os dias, eu orava intensamente todos os dias, várias vezes ao dia. Todos os dias eu oro, tá, gente? Até hoje. Mas eu sempre tive mania de orar, porque meu pai sempre falou orai sem cessar, meu pai sempre me ensinou isso. Orai por tudo, falar com Deus o dia inteiro. Eu falo com Deus o dia inteiro, eu falo, Senhor, tá difícil hoje o dia, né? Tipo, ele é meu best friend. Mas quando meu pai tava internado, eu, intensifiquei isso de parar, de ajoelhar, de fazer jejum e tal, porque eu estava num momento muito difícil. Então a gente tem mania de procurar Deus só quando a gente tá em momentos difíceis, né? Mas e quando a gente tá num momento confortável? Quando a gente abre um negócio e dá tudo certo, né? Quando a gente é promovido a algum cargo, ou quando a gente tá feliz, tá bem, a questão nossa financeira, né? Ou quando a gente não tá super bem, muito promovido, ganhando muito dinheiro, né, falando de condições financeiras, mas a gente tá feliz, tá bem, tá tudo estável, casamento feliz, tá tudo bem. E aí, o que você faz? O que a gente faz, né? Isso me fez refletir numa questão da minha carreira. Eu tive um momento da minha vida, porque... Peraí que eu me embolei toda, calma. Primeiro vamos falar do rei Uzias. Quando ele contou essa história do rei Uzias, que ele se orgulhou e ele achou, quando ele começou tudo dar muito certo na vida dele, ele já era um grande rei, ele era muito inteligente, ele era além do tempo, ele fazia tudo, todo mundo o obedecia e ele era, sabe, tipo assim, Deus honrou ele ali. Ele se orgulhou, ele teve orgulho dentro dele. E aí ele começou a achar que ele podia fazer o que ele quisesse, independente de agradar a Deus ou não. Então ele se orgulhou. O problema todo do ser humano é o orgulho. E isso me fez lembrar quando, agora voltando pra minha vida, né, um momento que eu tive na minha carreira, mas muito lá atrás, que eu tava no iniciozinho. Eu acho que eu já comentei isso
Algumas vezes em podcast, geralmente, eu comento. Mas lá no iniciozinho eu fui fazer uma campanha muito grande de uma marca famosíssima do Brasil e até no mundo. E aí, todo mundo querendo me agradar demais, aquela coisa. E muitas ofertas de tudo nessa campanha. E eu lembro que não é que eu senti orgulho, mas no momento eu senti assim, nossa, tô importante, né? Tipo assim, orgulho. Não preciso falar aqui que não é. Ou pensando e falando e me ouvindo falar, foi uma forma de orgulho. Só que Deus é tão fiel na minha vida, gente. Eu sou tão temente a Deus. E isso que eu tento passar pros meus filhos, assim, esse ensinamento cristão que eu tenho. Que na mesma hora que eu pensei assim, sou importante, o Espírito Santo me tocou, né? Para outras pessoas que não acreditam no Espírito Santo, não acreditam em Deus, eu vou falar como se fosse algo tocou no meu coração, falando assim, baixa a tua bola. Não só porque você veio de baixo, não só porque isso é passageiro, não por isso, mas porque se você está onde você está, é porque Deus quis que você estivesse onde você está. Veio essa palavra no meu coração. E foi assim, foi coisa de 5 minutos que eu pensei e já opa, não posso me corromper com isso aqui não. Porque tinha muitas coisas ali nesse dia. Tinha gente fumando, enfim, tinha gente bebendo, tinha gente traindo. Era uma coisa de louco, assim. Era tudo muito promíscuo, tudo muito louco, assim. Eu criada na igreja, você imagina. Aí, tipo, vou pra um lugar desse que, tipo assim, essas coisas até me incomodam, que eu sou meio caretona. Mas muita festa, muito feliz, muito alegre. Eu, tipo, que isso, cara? Eu tô muito importante. E na hora veio uma coisa no meu coração, você não foi criada nisso. Você tá aí porque eu deixei você estar aí. Tu baixa essa tua bola. Então foi coisa de 5 minutos, assim. Eu nunca tive orgulho. De verdade, eu nunca tive orgulho de nada, de falar assim, nossa, eu sou muito importante, eu sou, sabe? Nunca tive esse orgulho. Pelo contrário, eu até falei isso no podcast da semana, que uma das coisas que eu sinto muita falta é das minhas amigas da época da Pavuna, porque elas mudaram muito comigo, algumas, né? Não todas, mas muitas ficam me tratando com o dedo e eu sou a mesma pessoa. E eu sinto falta disso. Então, assim, eu não mudei em nada, nunca tive orgulho de nada. Mas quando o pastor falou sobre isso me veio algumas coisas que eu passei, que uma delas foi essa situação e uma outra situação que teve há um ano atrás, mais ou menos, que eu comecei a me comparar muito com outras pessoas, né? E eu não sei se vocês lembram, vou deixar um trecho do podcast aí, quando eu perguntei pra doutora Ana Beatriz Barbosa, que foi lá no podcast, ela falou, eu perguntei pra ela o que tava adoecendo as pessoas, e ela falou que era a comparação. E eu me comparei muito forte, porque no meu meio há uma competição muito grande de números, de engajamento, de marcas que você trabalha, de resultados mesmo, há uma cobrança de ego muito grande também. O que adoece as pessoas hoje? Hoje, comparação. As pessoas hoje estão perdendo muito tempo, em vez de fazer o que é para elas, descobrir quem elas são, o que elas vieram fazer aqui e ir nessa trilha, dependendo dos outros, elas estão o tempo todo se comparando. E na hora que você se compara, você já saiu do teu caminho. Porque o teu caminho é um. Vai nele. Então, assim, eu há um ano atrás, mais ou menos, acho que um ano? Não, antes do podcast, uns 2 anos, mais ou menos. Eu fiz essa comparação e na mesma hora, gente, é uma coisa que não me deixa ficar mal, sabe? Na mesma hora, a vozinha do Espírito Santo, que, né, pra quem não acredita, aquela vozinha veio dentro de mim e falou pra mim assim, tá te faltando alguma coisa? Igualzinho meu pai falou pra mim, porque uma vez meu pai falou isso pra mim. Eu não sei se vocês sabem, eu nunca fui pra reality, porque meu pai, antes de falecer, eu tinha recebido um convite de um reality. Eu falei pra ele assim, pai, cara, mas é uma visibilidade incrível, vai ser muito legal. E meu pai falou, tá te faltando alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou assim, olha o que você conquistou. Você já passou a perna em alguém pra conseguir o que você fez? Você fez coisas promíscuas pra estar onde você tá? Eu falei, não. Ele falou, então não tá te faltando nada. E eu vou falar pra você pra ficar pros próximos convites que você ainda vai receber. Ainda recebi vários depois desse. Ele falou, não aceita. Nunca vá pra essa exposição. Não vá. E é por isso que eu nunca aceitei ir pra um reality. E aí a mesma voz falou pra mim assim, tá te faltando alguma coisa? E aí eu mesmo falei, não tá me faltando nada. E eu comecei a ver tudo que eu passei, sabe, gente? Tipo assim, da onde eu vim. Eu vou deixar umas fotos da minha casa, da Pavuna, gente. O meu quarto, ele tinha tanto mofo, que muitas vezes a gente tinha problemas respiratórios. Minha irmã é asmática, a gente tinha problemas respiratórios porque era muito mofo. A casa que eu morava, o meu quarto, tinha uma infiltração que depois de anos depois eles descobriram o que era, né? Da outra casa, era a caixa d'água, eu acho, sei lá. Mas enfim, mas a gente não tinha nem dinheiro pra reformar. Então, eu morava numa casa humilde, eu
eu fui crescendo aos poucos, comprei o meu primeiro apartamento de uma maneira totalmente inesperada, assim, porque era impossível eu comprar esse apartamento. Acho que eu já contei a história pra vocês. Tem essa história aí aqui na internet, se vocês quiserem, eu deixo o vídeo pra vocês. Mas a gente comprou, foi financiado, mas foi um presente de Deus, porque a gente não tinha dinheiro de entrada e era um feirão da casa própria. Deus fez as coisas tão perfeitas que a gente conseguiu comprar. Depois de um versículo que meu pai tirou, que eu não estava crendo que eu ia conseguir comprar meu primeiro imóvel, a gente conseguiu comprar o nosso imóvel e eles parcelaram a entrada em 24 vezes. E assim, eu fui indo, trabalhei com marcas que eu nunca imaginei. Teve uma situação que eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu acho que eu já contei... Não contei em nenhum lugar não, mas minhas amigas, sabe, Raca, por exemplo, tava no dia e ouviu uma pessoa do meu meio que também trabalha com isso e tal, falou assim pra mim, cara, eu não entendo que eu tenho muito mais números que você e eu não consigo trabalhar com essas marcas grandes que você trabalha. E aí eu fiquei assim, né, aí a Raca até depois falou assim, caraca, não é possível que a pessoa falou isso pra você mesmo. Foi até feio, né, tipo assim, a pessoa falar isso pra você, mas isso me fez refletir. Realmente, eu trabalho com marcas que, cara, eu nunca imaginei trabalhar na minha vida. Eu via comercial da Gillette na televisão. Gillette é a lâmina mais famosa do Brasil, do mundo, né, Pampers, tipo, a fralda mais top, que tipo, não que talvez pra você a Pampers não seja mais top, mas pra mim, na Pavuna ninguém usava Pampers, entendeu? Só quando o povo tava, né? Então assim, Always, Beleze, sabe? Marcas grandes, tipo assim, realmente eu parei pra pensar, olha o que Deus fez na minha vida. E eu não sei se você assistiu o meu outro vídeo do Precisava Falar, que o meu avô, ele tava falando nada com nada, né? Ele não lembrou de mim. E quando ele tava falando pra mim as coisas que ele começou a falar de Deus, tudo, ele falou exatamente o que eu tô refletindo aqui com vocês e o que o pastor pregou lá na igreja. E foi confirmação. Pra mim foi confirmação do que meu avô falou. E parecia que ele não tava falando nada com nada, mas eu entendi tudo que ele falou. E ele falando meio embolado, né? Ele falou assim, olha de onde Deus te tirou. E aí ele falava meio embolado, né? Não sei o quê. Não. E aí você ficava meio assim, cara, o que ele tá falando? Aí daqui a pouco ele tem te honrado, ele tem feito coisas muito grandes na sua vida. Aí depois ele falava um monte de coisa embolada, e depois ele falou assim, e ele vai fazer muito mais ainda, mas você tem que ficar firme. Ele falou isso pra mim. E depois, ao mesmo tempo, ele falou um monte de coisa embolada e falou assim, mas também você não esqueça que daqui você não vai levar nada. Eu não sei se eu contei isso pra vocês no outro vídeo, exatamente assim. Mas depois eu lembrei também do que ele tinha falado e a Rafa, que me ajuda, que é a enfermeira, ela também ouviu, ela falou, cara, o que o teu avô falou foi poderoso, né? Então, assim, gente, resumindo o que meu avô falou, olha de onde Deus te tirou, ele te honrou, ele tem te abençoado demais, ele ainda vai fazer muito mais, mas você não pode esquecer de onde você veio e você não pode esquecer que daqui você não vai levar nada, né? E é exatamente isso que eu queria falar pra vocês, gente. Hoje, esse Precisava Falar não é pra você que tá passando por um momento difícil, porque momento difícil também faz parte. Eu passei por vários momentos na minha vida que eu nunca imaginei que eu fosse passar. Se você nunca soube da minha história, eu tive 3 perdas, me falaram que eu não ia conseguir engravidar. Eu passei por um relacionamento abusivo, eu tive anorexia, perdi meu pai na pandemia. Olha, se eu ficar aqui falando pra vocês tudo que eu já passei, eu já sofri 3 tentativas de estupro. Eu já contei isso pra vocês? Eu já sofri 3 tentativas de estupro adolescente, tendo sido abusada dos 6 aos 12 anos, indo pra escola. Foi até aí, depois que minha mãe me botou pra ir de carro, né? Eu consegui correr 2 vezes e uma pessoa conseguiu me puxar, que é o cara eu já estava com a metade do corpo dentro do carro. Então assim, gente, eu já passei tanta coisa na minha vida, mas hoje o vídeo não é pra você que tá passando por uma situação difícil. É pra você também. Saiba que o teu momento de Deus fazer as coisas que tem pra acontecer na tua vida vai chegar. A gente acha que é no nosso tempo. Eu muitas vezes questionei Deus, principalmente quando eu tava noiva, essa questão de comprar um apartamento, eu questionei muito a Deus por que eu não conseguia fazer as coisas e todo mundo conseguia, e eu trabalhando do jeito que eu trabalhava, sabe? E Deus honrou, eu consegui comprar meu apartamento sem entrada parcelada, né? Entrada parcelada e sem ter dinheiro, gente. Se eu falar pra vocês, eu nem sei como eu paguei esse apartamento. Foi Deus. Eu sempre fui dizimista. Quando eu comecei a trabalhar, meu pai conversou comigo, né, sobre isso. E desde então, eu sempre fui dizimista. Mas o vídeo hoje é especificamente pra você que pode estar indo tudo bem na tua vida. Você estar conseguindo, estar conquistando coisas maravilhosas na tua vida, de você falar assim, cara, acho que com essas palavras ninguém fala, né? Mas lá no fundo, você pode pensar assim, que você não precisa mais de Deus. Você não precisa de mais. Você não precisa nem buscar mais, tá tudo bem pra você. Só que a gente precisa, gente. A gente precisa de Deus. A gente não só precisa, como a gente tem que ser guiado por Ele. Porque se eu não tivesse o temor de Deus que eu tenho, se eu não tivesse esse conhecimento, essa base cristã que eu tenho, eu já teria me perdido com tudo isso que já me foi oferecido. Eu já teria me orgulhado, como foi o rei Uzias,
né? Eu já teria perdido a minha cabeça. Eu já poderia nem estar mais com o Diego, né? Porque tive muitas ofertas de muitas coisas e eu acredito que ele tenha tido também. Então, assim, que a gente nunca se esqueça que a gente precisa de Deus, que a gente depende dele, né? Uma coisa que o pastor falou que me tocou também é que essa agora é pra você que tá passando por um momento difícil. Momentos difíceis, eles fazem parte pra gente poder aprender e estar preparado para poder, quando a bênção vir, a gente não se orgulhar, né? O pastor falou que quando ele estava fazendo aula de vela, ele queria velejar. Ele foi fazer aula de vela porque ele adora velejar no barco e tal. E o instrutor ficou assim, várias aulas direto, sem deixar ele velejar. Só ensinando, presta bem atenção. Questão de prevenção, de acidente, questão de prevenção de afogamento, de manobras para fazer em caso de emergências. Ele passou um tempão ensinando. Presta atenção, aplica isso na tua vida. A gente passa por coisas que a gente fica um tempão sofrendo. A gente fica um tempão passando pelo deserto, sofrendo mesmo, querendo que as coisas aconteçam, as coisas não acontecem. Porque se fosse muito fácil, será que a gente ia valorizar? Será que se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei, será que eu ia ser quem eu sou hoje? A pessoa que valoriza tudo que Deus fez na minha vida, os meus filhos, a minha família, né? A minha carreira, a minha voz aqui na internet. Será que eu ia valorizar? Não sei, acho que não. Não sei se fez sentido pra vocês esse vídeo. Eu queria falar pra vocês porque já tinha um tempo que eu tava pensando em toda a minha trajetória, sabe? Quando eu me comparei, eu fiquei naquele lugar de comparação, de pensar assim, poxa, por que eu não fiz não fui chamado pra tal evento, por exemplo? Ou por que tal marca fez essa ação com vários influenciadores que são meus amigos, que eu conheço, e eu não fui chamada? Por que eu não fui pro reality? Por que eu não resolvi ir? Por que eu não passei por cima do que meu pai falou e fui? Eu tive esse lugar de comparação, mas Deus tem exatamente o que Ele tem pra nós. E eu não precisei fazer nada disso do que eu me cobrei que eu não fiz pra estar onde eu tô, pra ter conquistado as coisas que eu conquistei, entende? Mas principalmente, eu em nenhum momento eu me orgulhei e pensei que eu não preciso mais do Senhor. Pelo contrário, olha que engraçado. Eu passei a buscar mais a Deus a partir do momento que as coisas estavam melhores na minha vida. Enquanto eu estava passando por momentos difíceis, inclusive quando meu pai faleceu, obviamente que eu passei a buscar mais a Deus ali quando meu pai faleceu, eu entendi que Deus tinha uma missão pra mim ali. Foi até quando eu passei a falar mais de Deus aqui no canal, mas que eu passei a buscar mais mesmo, a voltar a congregar, ter comunhão com Deus, foi há pouco tempo. Quando eu resolvi, quando as coisas estavam melhores na minha vida. Então, que vocês possam entender o que eu quis dizer, que não tenha ofendido ninguém. Eu fiquei sentindo no meu coração de falar isso pra vocês. Que você possa não se esquecer de Deus, independente das coisas estarem ok na sua vida. Saiba que você depende dele e que tudo pode mudar em frações de segundos. Você não só você, eu posso estar aqui também. Eu posso estar aqui hoje num lugar de ter um lugar de fala, de ter uma voz na internet, de estar bem, mas eu posso não estar. Amanhã eu posso, se eu me orgulhar, né? Se eu não ouvir a voz de Deus, se eu tiver orgulho, se eu pecar, eu posso não estar onde eu tô hoje. E que a gente possa não esquecer dele, que tudo que a gente conquistou, tudo que a gente tem aqui nessa terra, porque essa vida aqui vai ser passageira, né? É por conta dele, mas a gente também não vai levar não, tá? Então, meu amor, baixa a tua bolinha, recolha a tua insignificância igual eu recolhi a minha, porque depois que o pastor falou, eu falei, o quê? Vou recolher a minha insignificância. E é isso, gente. Eu não sei se fez sentido pra você, mas era o meu vídeo de precisava falar hoje, tá bom? É isso. Clique em gostei se você gostou, comenta aí que eu quero saber. É isso. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!